A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. A todos meus irmãos ouvintes do Web Rádio da Comunidade Cristã, a Comunidade de Cristo. Estou aqui ao vivo pelo Web Rádio para falar da mensagem da Palavra de Deus e também pedir para os irmãos, que estão ouvindo a programação, se vocês puderem adicionar o canal do YouTube, irmão, do Web Rádio. Você escreve Web Rádio Comunidade Cristã, Comunidade de Cristo. Aí você vai ver o canal, ou senão você escreve Ministro Evangelho Lorival Silva. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos para a mensagem da Palavra de Deus. Vamos sem demora. Deus já deu a inspiração da palavra. Eu coloquei até uma representação aqui atrás. 6 de Daniel. Vamos ler essa mensagem linda e maravilhosa de 6 de Daniel. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que sejam algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores, os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todos aqueles que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado da cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem ouvido o rei nem o decreto que assinasse. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até por do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-se, teu rei, que é conforme a lei dos Medos e dos Persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram a Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com a pedra, e o rei selou com seu próprio anel, selou com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir.
Logo alvoreceu, o rei levantou-se e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel das covas. Da cova, quando tiraram da cova, viram que nada lhe havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados nas covas dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram até os seus ossos. Amém? Até aqui, irmão. Coisa triste, né, irmão? Por causa dos pais, os pais com inveja, né? As mulheres, porque devia concordar com seus maridos, né? Seus filhos, pagaram um preço, né? É triste, irmão. Então, meu irmão, muitas das vezes a gente ouve essa história de Daniel, uma história muito bonita. Daniel, um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor em oração. 3 vezes ao dia ele orava. Ele é um dos cativos, né? Foi trazido. E ele se destacou, irmão. Porque aquele que tem Cristo em sua vida, irmão, ele se destaca, se diferencia. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, muitas das vezes, quando a gente passa por adversidades, o problema nessa vida, a gente às vezes se sente acuado. Claro que não somos igual a Daniel, mas se não nos sentimos na cova dos leões, nós nos sentimos que vamos ser despedaçados, né? Que vamos ser consumidos. Então nós vivemos aquele clima de medo, de pavor, igual talvez Daniel passou. Talvez Daniel falou: chegada a minha hora, né? Quem vai me livrar? Só Deus, né? E esse Deus que Daniel serve, que nós serve, pôde livrar, irmão, porque ele diz a palavra que Deus mandou um anjo. Mas, irmão, o problema está na trama diabólica, a inveja, porque o irmão e a irmã, quando serve a Deus, desperta às vezes em sentimentos, em pessoas, uma inveja tão grande, irmão, e eles planejam, eles maquinam meio de prejudicar o irmão e a irmã. E foi assim com Daniel, irmão. Foi assim com ele. Porque ele era uma pessoa, irmão, que se destacava, que o Dário achou bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino e colocou supervisores. E Daniel, como supervisor, era honesto, irmão. Ele fazia as coisas com honestidade, ele era fiel ao rei Dário, ao governante que ele era subordinado. E aqueles homens, irmão, acho que planejavam e tinham uma raiva de Daniel, porque Daniel era um dos cativos. Daniel não era daquela localidade, mas tinha a preferência do rei. E ele era uma pessoa que prosperava no reino. E eles pensaram: olha, se esse Daniel continuar aqui, daqui a pouco ele vai mandar em tudo. Daqui a pouco ele está como um rei. E ele falou assim: vamos derrubar ele. E procuraram no testemunho de Daniel, na honestidade de Daniel, encontrar falhas. Mas não encontrou falhas, irmão. Não encontrou falhas em Daniel. Procuraram de nenhuma maneira. O Daniel era um homem íntegro, um homem que orava a Deus, um homem consagrado a Deus, um homem que fazia a profissão de servir ao Senhor com alegria. E muitas vezes falta isso em nós, irmão. Fazer com uma profissão, irmão,
como uma arte, como um profissional, nos dedicarmos ao Senhor. Mas infelizmente, irmão, nós somos falhos. E por graça e misericórdia de Jesus que nós estamos caminhando. Mas nós deveríamos ser determinante em servir a Deus. E diz que ele colocou 3 supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar conta e eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou. Irmão, ele se destacou. Tinha luz. Brilhava Daniel, porque ele era da descendência, né, do povo de Deus, descendência dos filhos de Deus, né, irmão? Como nós também agora somos, irmão, através de Cristo Jesus. Somos da descendência dos filhos de Deus, porque fomos gerados pelo poder da palavra, irmão, como filho deles, filho dele, adotado, irmão. Então você é também um filho de Deus. E os satrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava, colocar na frente do governo, de todo o império. Então, diante disso, eles pensaram, os supervisores e os satrapas procuraram motivo para acusar Daniel. E é sempre assim na nossa vida, as pessoas procuram motivo, irmão, para nos acusar, né? Mas ele não era desonesto, irmão. Ele não era negligente, não podemos ser negligentes, né? E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Deus. E é assim que o adversário, irmão, é assim que as hostes da maldade, é assim que as trevas, irmão, eles sabem que o irmão tem um testemunho veraz. E ele procura brecha, irmão, para que nós venhamos falhar na lei do nosso Deus. Ele sabia da devoção de Daniel. E ele planejou. Eles maquinaram, né? Eles levantaram o ego do rei, elogiaram o rei, falaram que não era para ninguém buscasse nenhum Deus de espécie algumas, durante 30 dias, mas que buscasse ao rei, buscasse outro Deus, e quem fizesse isso seria condenado à morte. Porque ele sabia que Daniel era devoto, irmão. Ele sabia que Daniel 3 vezes ao dia ele orava. Não, esse homem ora 3 vezes ao dia. Nós vamos pegar na lei dele, no Deus dele. Ele vai estar na nossa mão. E planejaram esse édito, irmão. Planejaram de grande malícia. E conseguiram, irmão. Os supervisores, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, o governador concordaram em que o rei devia emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus e a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, né? Exceto o rei, ó rei, seja atirado nas covas dos leões. Então ele falou: pegamos Daniel. E o rei emitiu, ainda falou: olha, rei, esse édito é do meio do lei dos persas, ninguém pode mover, nem o próprio rei. Eles sabiam que tinham pegado Daniel. Era impossível Daniel escapar. Mas o próprio Jesus falou: não há nada impossível para Deus. Tudo é possível. Assim como não era possível para aqueles 3 jovens hebreus que foram lançados à fornalha de fogo, né? Sandraque, Abednego, e o outro lá fugiu o nome, irmão, né? Eles foram lançados, irmão. Não havia esperança para eles. Era impossível, mas o Deus do impossível apareceu para ele. O Deus do impossível apareceu para Daniel. O Deus do impossível apareceu para Davi, um homem pequeno, um homem jovem, pequeno, um gigante, um homem acostumado a matar soldados e mais soldados. Era impossível aquela batalha, mas Deus fez se tornar possível. E Davi conseguiu matar o gigante.
Então, meu irmão, assim como Daniel conseguiu o impossível, irmão, hoje Deus fala do impossível em nossa vida. O que é impossível para você, meu irmão? O que você acha que é impossível? Esse impossível vamos entregar na mão do nosso Deus. Ele é poderoso. Ele tem condições de tornar o impossível possível, meu irmão. Ele pode restaurar a casa, o vaso arrebentado. Ele pode, porque Ele é o oleiro. Ele pode refazer de novo. Ele pode refazer a tua vida, refazer a minha vida. Você está aí em fragmentos, fragmentado, espiritualmente destruído, sem esperança, né? Já falaram que você já era, que você não tem mais vida. Não, e você agora está entregue aos leões, entregue aos espíritos da maldade, entregue às hostes da maldade? Não, ainda há esperança se no seu coração tem arrependimento. E se você clamar a esse Deus de Daniel, ao nosso Deus, né? Você vai ver que Deus vai restaurar a tua vida. Deus é aquele que pode mandar, Ele mandará, irmão. Vai depender de você, da sua confiança no Deus, no nosso Deus. O anjo para te reerguer, meu irmão. Louvado seja Deus. E quando Daniel soube do decreto, tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, aonde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Irmão, você está orando, pedindo ajuda a Deus? Estão te observando que você está pedindo ajuda a Deus? Deus vai conceder, meu irmão. Aquele que pede, aquele que busca, ele acha, irmão. E se você busca em Deus, vai encontrar a misericórdia. E Daniel buscou em Deus, irmão. E eles correram, irmão. Foram ao rei e contaram disso do decreto, que esse decreto não podia ser revocado. E que havia um infrator. Aquele infrator era Daniel. Quando o rei escutou aquilo, irmão, veio um pesar no coração do rei. Porque ele amava Daniel, ele tinha gosto por Daniel. Eu falei, e agora? Daniel vai ser jogado na cova dos leões. E ele planejou, irmão, com as suas forças, de todos os meios, tentar livrar Daniel. Mas ele viu que era impossível. Porque tem coisas, irmão, que na terra não é possível, irmão. Tem coisa que o homem tenta, a mulher tenta, uma autoridade tenta, né? Mas é impossível. Tem coisa que a medicina, ela vai até um certo limite. E ela chega no doente e fala, olha, até aqui eu pude. É impossível, né? Não tem mais nada para fazer. E essa hora é a hora do Deus do impossível. Se é impossível para o médico, é possível para Deus. E quantas obras, e quantos milagres, e quantas bênçãos, e quantas obras, milagres acontecendo na medicina. Porque o próprio médico falou, só Deus na sua vida. Só Deus para poder curar. Só Deus para livrar. É aí que o homem e a mulher falam, Senhor, a medicina falou que não tem mais jeito. O homem falou que não tem mais jeito. E é só tu, Deus. É só o Senhor que pode dar jeito. E se você crer no fundo do coração e pedir, aquele que está quase morto, irmão, revive. Pela fé que você está depositando no Deus do impossível. Hoje é o dia do Deus do impossível fazer obra para aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu não estou prometendo nada, não preciso prometer. Essa mensagem já está dizendo, é o Deus do impossível. O Deus que fechou a boca dos leões para Daniel não morrer. Ele fecha a boca dos leões para a nossa vida. Porque hoje é o dia de você entregar suas causas impossíveis para Deus.
e esperar de Deus o cumprimento. Então disseram ao rei: Daniel, exilado de Judá, não te dá ouvido, ó rei, e nem deu ao decreto que assinasse. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até por pôr do sol, fez todo o esforço para poder livrar. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que é conforme a lei dos medos dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então deu ordem a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, ele te livrará. Ele vai livrar você. Irmão, essa história eu acho bonito. Ainda que aquele homem rei, ele não fosse como eu, como fosse você, ou como fosse Daniel, ele acreditava no Deus de Daniel, irmão. E falou para Daniel: o Deus que você serve, Daniel, ele vai te livrar. E deu essa mensagem. Como fosse uma palavra profética, né? Ele vai poder te livrar. Irmão, é o Deus que você serve que vai poder te livrar. Taparam a cova com a pedra e o rei selou com o seu anel. Claro, indignado, seu próprio anel. E com o anel dos nobres, para que a situação de Daniel não fosse modificada, né? Ninguém pudesse modificar. Tendo voltado para o palácio, o rei passou a noite sem comer. Ficou triste, ficou aborrecido. Deve ter falado muito com Deus, não aceitou, né, nenhum divertimento. Fugiu a alegria do coração dele, porque aquela pessoa que ele amava, né, que tinha estima, estava ali, dentro da cova dos leões. Quem sabe na mente dele passava, vendo aquela cena, os leões despedaçando Daniel. Ele se sentindo remorso, se sentindo culpado por essa parte. Mas, irmão, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Correu, irmão, com esperança. Ele ia correr para ver uns despedaçados. Ele tinha lá uma esperança, uma única pequenininha. Quem sabe o Deus de Daniel pôde livrar ele. Ele falava tanto desse Deus dele. Quem sabe esse Deus pôde livrar Daniel. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, temerosa, né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Irmão, será, irmão? Eu pergunto a você, trazendo para os dias atuais, será que o Deus que você serve, meu irmão, continuamente, que você clama, que você fala, ele pode te livrar dos problemas, das aflições, das armadilhas, da sentença de morte? Você está confiando nesse Deus? Você crê que ele vai dar vitória na tua mão? Porque o rei Dário não precisava de nada, mas mesmo assim ele correu. Ele correu. O rei correu para lá nas covas, onde seja um pouquinho de esperança que Daniel estivesse vivo. E chamou com voz aflita, claro, temendo para o pior, mas ainda com um pouquinho de esperança. Se o rei perguntou, o Deus que você continuamente serve, o Deus que nós continuamente nós servimos, ele tem poder, irmão, de livrar nós em todas as situações. Então deposita o teu pedido nessa palavra a Deus no seu coração, e eu tenho certeza que ele pode vir ao nosso encontro, irmão. E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E resposta que alegrou o coração daquele rei. Que alegria que ele deve ter sentido, irmão. Ver ali a voz do Daniel, né? Um milagre acontecendo.
O anjo de Deus apareceu como apareceu na fornalha de fogo, né? Semelhante aos deuses, como falavam os homens, e livrou aqueles 3 jovens da fornalha. E assim, Deus mandou seu anjo para livrar Daniel. E quando for preciso, irmão, Deus manda o anjo, mandou o anjo para livrar Pedro também, que estava no cárcere. E ele saiu, né? Estava todo preso lá e saiu. Porque quando Deus, ele quer fazer a obra, ele manda o anjo, irmão. Como é esse anjo? Não me pergunta. O anjo do Senhor aparece e a obra acontece, meu irmão. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus e venceu, meu irmão. Quem confia em Deus vai vencer e vencerá. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Irmão, essa armadilha que os inimigos do povo de Deus sempre fizeram, eles vão cair. Assim como Amã fez uma armadilha para enforcar Mardoqueu. Hoje tem um laço dessa palavra para enforcar o adversário da sua alma, aquele que quer afligir, aquele que quer destruir. É vitória na tua vida, porque o Deus de Daniel, o nosso Deus, está conosco. E ele manda o anjo, né? E manda essa palavra para nos libertar. Eu creio, irmão. Eu creio no impossível de Deus. Se você não crê no impossível de Deus, irmão, então está servindo o Deus errado. É o Deus das causas do impossível. Faça prova de Deus. O impossível que aos homens é nessas causas que Deus aparece, irmão. Para mostrar o seu poder, para mostrar a sua misericórdia. Amém? Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos que se inscrevam no meu canal do Web Rádio da Comunidade Cristã, Comunidade de Cristo, ou se não, se inscreva também com o meu nome aí, Ministro do Evangelho Lorival Silva. Um dos dois vai achar o canal. E também, irmão, você do Facebook, Deus abençoe a sua vida, o YouTube, e os irmãos do Web Rádio também, Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus.